Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, sobre o dia espetacular que tende a ser hoje, gostaria de primeiro agradecer aos senhores que já se inscreveram no meu canal. Estou com 402 inscritos. Quando eu comecei a fazer esse canal por problemas de saúde, né, que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e também por causa de endividamento, eu comecei a fazer como uma terapia, né, para tentar evitar de ter uma depressão, alguma coisa, e por ser um assunto que eu gosto muito, que é futebol, e que eu amo de paixão, que é o Fluminense, né? Que eu, desde novo, sempre foi ao Maracanã. Até quando o Fluminense disputou a Série C, eu ia ao Maracanã, fui várias vezes ao Maracanã. Fui ao Maracanã de dia de semana, que com o Maracanã lotado, tendo mais gente, no Maracanã antigo, aquele Maracanã de, 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 de cimento, que a gente dava quase 200 mil pessoas. O Fluminense lotou o Maracanã num jogo de Série C. O Fluminense da Série C deu mais público do que muitos times grandes na Série A. Então, eu amo o Fluminense de paixão, sou apaixonado mesmo e me sinto muito bem, muito feliz de poder falar da minha maneira, que eu não sei mexer legal em computador, em vídeos. Queria que alguém pudesse vir aqui e me explicar com calma, com detalhe, que eu sou um dinossauro, né, que eu vou fazer 64 anos. Aí, computador, eu sei só os mínimos detalhes, hein, que eu trabalhei um pouco com o computador, mas nada assim que acontece hoje. Eu queria saber fazer melhor para poder melhorar o meu canal. E para isso também queria contar com a colaboração de vocês. Além de alguém poder me ensinar, também gostaria de contar com a colaboração que que todo mundo, graças a Deus, já tem bastante gente assistindo meu canal, mas todo mundo que assistir no meu canal o vídeo, que se inscrevam, dê o like, compartilhe. Como um amigo que eu assisto, que até brinco que ele tem o dedo assim torto igual o meu, falo que é parente, que é meu filho, e brincando, não estou faltando respeito com a mãe dele, que eu nem conheço. Falo brincando que é meu filho, porque tem idade de ser meu filho. Que é o Thiago Ferreira, do Hora do Flu, que ele fala, e com razão, que o patrocinador master nosso, né, no caso de quem é o YouTube, quem faz vídeos para o torcedor, quem assiste, quem dá o like, quem se inscreve, quem compartilha o canal. Porque ajuda vocês se inscrevendo, dando like, compartilhando, ajuda o YouTube a expandir o canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo inteiro. Eu falo isso de coração porque através de vocês já pude ter pessoas fora do Rio e fora do Brasil também. Por isso que eu me sinto feliz e empolgado para sempre continuar a fazer isso. E segundo, além de se inscrever, eu sei que esse já é mais difícil, que a situação no país está ruim, mas como eu também tenho um ou outro amigo que é fora do Brasil, se vocês todos tiverem condições, quiserem ajudar o canal, por favor, façam um Pix, qualquer valor, em qualquer moeda, sendo, tanto faz se é real, se é dólar, se é euro, qualquer moeda. Se vocês puderem colaborar, eu tenho 2 Pix. Os dois são do Banco PicPay. Vou falar para vocês os Pix. Tá? O primeiro
é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é para quem tem algum problema para digitar, como eu, por ter mal de passo, que fico tremendo, às vezes digito a tecla errada. Sei que tem muito mais gente que às vezes tem problema. Infelizmente, eu não queria que ninguém tivesse problema de saúde, mas infelizmente a vida é assim. Então, o segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois Pix, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço muito, que vocês vão estar ajudando bastante a um amigo aqui que está fazendo esse canal para falar sobre uma das paixões dele, que é o Fluminense, e também para fazer uma terapia. Eu agradeço desde já a colaboração e fiquem com Deus. Agora vamos falar sobre o Fluminense. Esse jogo de hoje, que eu nem dormi essa noite, eu já não durmo legal por causa do mal de Parkinson. Eu tenho que tomar remédio para dormir. Mas mesmo assim eu não durmo bem, eu tiro alguns cochilos, né? Mas esse jogo então, aí mesmo que eu não consegui dormir. Ainda bem que o jogo é cedo. Agora tô triste porque lá tá chovendo, tá frio. Que o calor que estava fazendo antes seria uma ajuda ao Fluminense, né? Que tá mais acostumado a jogar com calor. Mas vamos esperar para ver como é que fica. O Renato, ontem eu vi a declaração do Renato Gaúcho, né? A coletiva que ele deu, que foi bem grande a coletiva. Ele falou sobre vários assuntos. Um dos assuntos que eu achei que ele foi coerente é que ele disse o Cano vai ficar no banco, vai começar no banco, porque o Cano teve uma contusão, ficou parado, não treinou, né? Apesar dele estar fininho e forte, mas ele está sem ritmo, né? Porque ficou um tempo parado, o jogador é assim, deu um tempinho parado, aí fica meio sem ritmo, mas ele deve entrar no decorrer do jogo. E ele falou que ele treinou, falou para todos os jogadores os pontos fortes e fracos do Borussia, né? E que o time está bem preparado e que, segundo ele, eu espero que esteja falando a verdade, não vai ficar atrás esperando o Borussia, que ele vai marcar os pontos fortes do Borussia, mas que vai partir para cima também, que o time dele joga para ganhar. E eu vejo isso realmente. O time do Fluminense, independente de jogar em casa ou fora, está sempre partindo para cima do adversário. Tanto é que já ganhou 2 jogos fora, né? Aqui no Brasil. Ganhou do Corinthians e ganhou do Internacional, fora de casa. Então eu acredito que o Fluminense faça um bom jogo. Agora, ganhar aí é consequência de quem tiver mais capacidade de botar a bola para o fundo da rede. E nesse ponto, nosso time não está tão bom assim, né? Porque o Cano só deve entrar no decorrer do jogo. O Everaldo, que eu não acho ele tão ruim, mas eu acho que ele está numa fase ruim, né? Então não tem feito quase gol. Mas hoje eu estava vendo o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor e do Jornada KTO, junto com o Fio, com o Lessa e com o Cauã Tinoco. Eu estava vendo, ele falou uma coisa que é verdade, o Renato tem feito isso, de botar o Serna, de repente, como aquele falso centroavante, que ele tem feito gols, o Serna tem feito alguns gols, sim. E pode ser que, se ele fizer isso, que dê certo. Vamos aguardar. O jogo hoje vai passar na Rede Globo, né? Às 13 horas aqui e meio-dia lá. O jogo é em Nova York, né? O nome agora do estádio é difícil de falar
mas é lá em Nova York. Então o Fluminense vai a campo, deve ir a campo, que eu ainda não sei o time titular, mas provavelmente deve ir a campo com Fábio, esse aí é incontestável, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, e aí a dúvida aí do lado esquerdo é René ou Fuentes, mas acredito que o Renato Gaúcho deva colocar o René, porque o René marca melhor do que o Fuentes, e o Fuentes depois da contusão não voltou tão bem. Então acredito que seja René ali. No meio deve ser Martinelli, Hércules. Acredito que o Ganso também deve ficar para o segundo tempo. Então acredito que seja Martinelli, Hércules, aí fica Nonato ou Nonato ou Lima, ou de repente pode ser que o Renato coloque o Bernal também. Também não sei se o Bernal tá bem, porque também estava contundido, deve estar um pouco sem ritmo também. Mas deve ser Martinelli, Hércules, aí o terceiro pode ser um desses três: Lima, Nonato ou Bernal. E aí depois Arias, no caso pode ser o Serna ou o Everaldo, mas pode ser o Serna também. E na esquerda, se o Serna jogar de centroavante, na esquerda vai ser Canóbio ou Keno. Se o Everaldo jogar de centroavante, aí na esquerda vai ser Canóbio ou Serna ou Keno. O Keno também não acredito muito que jogue, que ele está parado também. Se for pela lógica que o Renato está fazendo em relação ao Cano, também acho que o Keno não deva jogar, pelo menos não no início. Então, tirando pelo que acabamos de falar agora, o time mais provável deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Nonato, Arias, Serna e Canóbio. Acredito que seja esse time. O, o time já está bem treinado e eu, sinceramente, acredito que o Fluminense faça um grande jogo e consiga uma vitória sobre o Borussia, que também terminou bem a temporada, mas era um time que estava alternando bons e maus jogos. Então eu acho que o Fluminense, além deles terem acabado a temporada agora e terem feito tirado uns dias de folga, né? Tipo uns 10 dias de folga, estavam voltando a pré-temporada agora. Então eles fisicamente devem estar pior do que o Fluminense, porque apesar que lá eles fazem muito menos jogos que aqui, né, no Brasil. Aqui no Brasil, só esse meio de ano, eu acho que os times daqui já. O Fluminense, por exemplo, já deve ter jogado mais jogos do que o Borussia jogou lá, nessa temporada toda que tiveram lá. O único problema, de repente, para eles é o tempo que eles pararam e recomeçarem, né? Mas cansaço, o Fluminense já está cansado também por causa disso. Mas teve uns dias aí para descansar que o Renato deu, e teve aí esses dias aí de pré-temporada que deve ter sido muito bom para o Fluminense. Agora é, é só aguardar o horário do jogo. Eu estou muito ansioso aqui, realmente. É uma expectativa muito grande para esse jogo de hoje, já que nenhum time brasileiro até agora ganhou nenhum europeu, né? O único que jogou contra o europeu, na realidade, dos brasileiros foi o Palmeiras.
Mas pegou dos europeus, eu acho que ele pegou o mais fraco, que foi o Porto. E o goleiro do Porto saiu como, deveria ter saído como melhor jogador. E tem um menino lá de 18 anos que joga muito. Que pra mim, depois do goleiro, foi o melhor jogador. E a FIFA botou aquele menino do Palmeiras como o melhor jogador. Eu achei ridículo isso. Melhor jogador realmente foi ou esse menino do Porto ou o goleiro, que inclusive é a reserva, né? E fechou o gol. Mas o Palmeiras não teve competência para ganhar o jogo. É um time bem melhor do que o Fluminense, mas pegou um adversário bem mais fraco de todos os europeus. E o Flamengo ontem ganhou bem, mas apesar de ter passado um certo sufoco no segundo tempo até fazer o segundo gol. O Botafogo começou bem o jogo dele, mas depois passou sufoco no segundo tempo também. Vamos ver hoje o Fluminense. Espero que o Fluminense seja o primeiro clube brasileiro a ganhar um europeu. Seria muito importante para o nosso time. Que se você botar na conta, dos 4 que estão lá, é o time mais fraco, né? O que tem um elenco pior, né? O Fluminense tem um time, mas não tem, com algumas peças que teoricamente está faltando, né? Algumas posições, mas não tem um elenco bom não. Mas é um time que dá trabalho. Ninguém falou, né? Eles começaram a falar, estava vendo, eles começaram a falar do melhor jogador de cada time e do Fluminense falar do Thiago Silva, tudo bem, mas ninguém conhece o Arias. Depois, pelo menos dessa primeira fase, eu acho que todo mundo vai conhecer o Arias e está arriscado nós perdemos o Arias para o futebol europeu. Não queria acontecesse isso, mas eu acho que vai acontecer. Então vamos aguardar, agora que falta bem menos tempo, mas parece que falta um dia inteiro do jeito que eu estou ansioso aqui e tenho certeza que todos vocês também. Mas vamos aguardar que está faltando menos tempo. Boa terça-feira para todos nós, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e um bom jogo do nosso Fluminense hoje, se Deus quiser, com uma vitória muito boa. Fiquem com Deus, até a próxima.